Olá, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda ao meu canal, a mais um episódio dessa série de aulas gratuitas que eu estou postando no meu canal semanalmente, cujo tema está sendo Descobrindo a Aquarela. E nessa aula de hoje nós vamos dar alguns passos para trás para entender uma das coisas que eu diria que poderia ser a primeira aula, estrutural de um curso introdutório de aquarela, o que vai ensinar a aquarela, que é os princípios e a técnica mais fundamental da aquarela. Então nessa aula você vai descobrir o que você precisa saber e prestar atenção durante a pintura com aquarela, com qualquer processo que você faça com a pintura aquarela, que você precisa prestar atenção para realmente entender o processo da pintura com aquarela, né, e poder dominar a técnica. E com essa aula a gente está chegando ao 6º episódio dessa série de aulas e eu pretendo fazer pelo menos mais 3 para fechar esse período, esse ciclo que eu chamaria como se fosse uma espécie de temporada de aulas, né? Então eu vou fechar agora com... Estou planejando, ainda não está certo esse número, né? Então foram 6 até agora, pretendo fazer mais 3 para fechar com 9. E depois disso eu vou fazer mais uma versão de um evento gratuito que eu fiz já algumas vezes, né? No qual eu ensino ao longo de um período, de uma semana mais ou menos, uma introdução ao processo de pintura com aquarela, ao desenho, né? Demonstrando como qualquer pessoa pode aprender e desenvolver do zero a habilidade de desenhar e principalmente a pintura com aquarela mesmo sem saber desenhar. E depois do evento, tipicamente, eu abro as inscrições para o meu curso online de aquarela. Depois desse período eu pretendo voltar com essas aulas gratuitas, né? E eu estou já começando a planejar como vai ser a próxima temporada, né? O próximo ciclo dessas aulas. Eu já tenho planejado mais ou menos algumas linhas e eu provavelmente estou pensando em tirar a temática específica de aquarela no próximo ciclo, né, na próxima temporada de aulas gratuitas semanais, para eu poder trabalhar com outros temas ali do desenho também que eu gosto, que eu tenho vontade de estudar e compartilhar aqui no canal. Então eu vou tirar um pouco, eu estou pensando, né, em tirar um pouco essa prioridade específica da aquarela. Então comente aqui embaixo, me diz o que você acha, né, o que você está achando dessa série, e sugestões para as próximas aulas, para a próxima temporada, e se você acha isso legal também, para eu poder não ficar tão só restrito à aquarela, embora seja a minha técnica preferida, que eu mais gosto de usar e de trazer aqui para o canal. Eu também gosto de outras coisas e eu posso incorporar aqui nessas temporadas de aulas gratuitas, né, outros temas também aí do desenho, ilustração e pintura. Então, comenta aqui o que você acha, né, sua sugestão para temas também para trabalhar aí. E também não esquece de já deixar o seu like aí, né, para poder apoiar esse tipo de conteúdo que eu estou fazendo aqui no canal, compartilhar, se inscrever no canal se você é novo por aqui e ativar as notificações. Então, sem mais delongas, vamos para a aula. Bom, vamos começar então falando aqui sobre o principal fundamento da aquarela, né? Um dos principais fundamentos, mas que eu considero o mais importante, né? O grande princípio básico da aquarela, que é o controle do fluxo. Certo? É o que eu costumo falar, inclusive, né, nas aulas anteriores, em outros vídeos que eu já fiz para o canal. Eu sempre falo um pouco dessa questão do controle do fluxo, que para mim é uma das coisas mais importantes e que mais diferenciam a aquarela de outras técnicas de pintura. Porque o fluxo de água, né, é extremamente importante para os efeitos e para os resultados que a gente obtém com a aquarela. Então eu vou fazer uma relação aqui a respeito do fluxo com as técnicas básicas da aquarela, certo? Então, o que é o controle do fluxo? Basicamente é isso aqui, né? Na aquarela a gente sempre tem a tendência de ter o fluxo fluindo de onde tem mais quantidade de água para onde tem menos quantidade de água, sempre, a todo momento. E essas imagens aqui apenas representam e ilustram essa ideia, né? Por exemplo, aqui, o que está representando é como se eu tivesse mais água no pincel. Então, meu pincel está mais carregado de água. Aqui eu já tenho tinta, certo? No meu papel. E quando eu... tinta com água, né? Ainda não está seca. Então, quando eu boto o pincel carregado de água, a água vai fluir. Água com tinta, né? A água vai fluir do pincel para cá, né? Ela vai entrar na pintura que já tem ali, na tinta já molhada. Então, aqui a gente tinha o azul. Colocou esse rosa permanente e esse rosa invadiu a área
que já estava pintada ali com o azul, certo? Nesse caso aqui é o oposto. A água está fluindo da superfície do papel para o pincel, porque eu tenho o pincel menos úmido, né, um pouco mais seco do que o que está no papel. Então, a direção do fluxo é essa. E isso aqui, esses dois pontos, eles vão variar a intensidade desse fluxo ou o quão forte ele é carregado, né, de um lado para o outro, vai depender muito dessa relação, de quanto de água que tem em uma posição e na outra posição, né? Então, por exemplo, aqui, se eu tenho uma carga muito elevada de água no meu pincel, quando eu faço esse toque aqui, ela flui muito mais rápido e muito mais intensamente, né? Você tem um efeito visual até bem nítido da água invadindo o espaço da pintura. Se esse mesmo pincel está um pouco menos carregado, mas ainda assim com mais água, acontece esse fluxo, só que em menor intensidade, certo? Sempre vai ser assim a ideia desse processo. E aqui apenas demonstra que o fluxo acontece a mesma coisa quando a gente tem áreas da pintura com diferentes níveis de umidade. Então, se eu tenho uma área molhada aqui e aqui, sendo que aqui eu tenho mais água, essa água vai fluir para esse lado para equilibrar, né? Para ficar uma quantidade igual, né? Ela vai ter essa tendência de ter esse comportamento. Então, resumidamente, a ideia do fluxo é esse, que é o princípio que você precisa estar entendendo sempre que isso está acontecendo o tempo inteiro quando você pincela a sua aquarela ali no papel, certo? Esse é, inclusive, um aspecto que para mim é tão importante que no meu curso eu tenho até um módulo inteiro só dedicado a trabalhar e tratar do controle do fluxo. Porque para mim ele é o grande fundamento assim, né, da pintura com aquarela. Tão importante quanto o próprio uso do pincel é o uso, né, e o controle do fluxo da água. Então essa aula vai representar realmente um belo resumo sobre toda essa questão do controle do fluxo. Bom, e entrando agora então nas técnicas básicas da aquarela, elas estão muito relacionadas com isso, com a ideia do controle do fluxo. Então eu vou demonstrar aqui essas técnicas básicas, né, e como é que ela relaciona com o fluxo. Aqui, por exemplo, nessa primeira mancha que eu fiz, ela está úmida ainda. Se eu vier com o pincel apenas com água e tocar e tirar o pincel, ó, a água invade ali. Se eu venho com uma grande quantidade de água aqui, o pincel quase dá para ver a água ao redor aqui das cerdas do pincel, né? Tá vendo? Ela vai muito mais intenso. E eu posso vir com o mesmo pincel ainda com água, botar várias vezes no mesmo lugar. E vai intensificando cada vez mais, tá vendo? Então, essa aqui é o que é chamada da técnica do úmido sobre úmido, certo? Mas o próprio úmido sobre úmido, a gente vê que tem que pensar e se preocupar com o fluxo, né? Eu vou ter ali uma superfície molhada, vou carregar o meu pincel com tinta e a tinta que está no meu pincel tem que fluir do pincel para a água, criando esse efeito, né? Aqui está hiper saturado de água, né? Então ela começa a fluir, que se encontrar com as outras áreas e faz até uma pocinha de água aqui, né? Em uma ponta. A mesma ideia, então, aqui vai se aplicar, por exemplo, vou pegar uma outra cor aqui para demonstrar, mas a mesma ideia é quando eu misturo as cores através do fluxo, né? Ao invés de eu misturar previamente na minha paleta, eu vou misturar aqui. Então, como o meu papel aqui ainda está úmido, né, está molhado, se eu vier com outra tinta aqui, uma boa quantidade de água diluindo ela e tocar, ó, ela invade a área, certo? Ó, como eu estou com amarelo, ela vai se misturando e ficando verde, né? Aqui eu tirei um pouco, né? Botei aqui no meu papel para tirar o excesso de umidade. E se eu botar, ó, tá vendo? Ela vai bem menos intenso. Um outro fator que influencia na intensidade aqui que ela se distribui é não somente o quão de água eu tenho no meu pincel que vai entrar ali e espalhar, mas também o quão úmido está a minha superfície. Se a minha superfície está bem molhada,
ela também tende a espalhar um pouco mais a tinta, né? E nessas primeiras que eu botei a água, como vocês podem ver aqui, né, fica esbranquiçado, porque a água, quando ela entra, né, meu pincel estava só com a água carregado, né, quando eu marquei aqui. Então ele empurra o pigmento, né, vem a água pura, sem cor nenhuma, sem pigmento, ela entra invadindo ali e empurrando o pigmento que estava nessa região, né, para os lados. Bom, uma outra variação aqui da mesma ideia do úmido sobre úmido, né? Então, a mesma técnica, a gente também pode fazer ela num outro formato, né? De uma outra maneira, que é umidificar o papel primeiro só com água, né? Nesse primeiro aqui eu tinha usado o meu azul ultramar e tinha pintado ele, né? Com relativamente bem diluído. Mas a gente pode também simplesmente umedecer o papel primeiro e depois vir com o nosso tinta, né, diluída e tocar, né? A ideia é exatamente a mesma. Só que aqui eu estou criando as manchas da minha cor e não a mancha branca ou de outra cor para se misturar, né? Mas é também o úmido sobre o úmido. O papel está úmido, só que sem pigmento, né? Só água. E eu venho aqui com o meu pincel com tinta para fazer diluir, certo? Eu vou aproveitar aqui e demonstrar uma outra coisa, que é o seguinte. Essa área está molhada, né? Se eu venho com o meu pincel aqui, e pincelo aqui, ó. A tendência aqui, como eu toquei e puxei, a tendência é da água vir de cá para cá, né? Porque quando eu faço isso, ó, aqui está bem mais seco do que aqui, né? Do que a minha água aqui. Então, aquilo que eu falei lá antes, né? A minha pintura, ela está sempre se comportando dessa forma. Então, se eu tenho a umidade maior aqui do que aqui nesse azul que eu acabei de pincelar, a água invade para cá, certo? E o mesmo acontece se for o oposto, né? Se eu pincelar aqui com um pincel bem mais seco, bem mais molhado do que a área úmida aqui, a tinta vai invadir para dentro da água, né? No mesmo princípio quando eu gotejo aqui, né? Se eu pincelar também acontece a mesma coisa. Vamos esperar secar um pouquinho aqui então agora, antes de ir para a próxima técnica básica. Bom, a gente já tem aqui agora praticamente seco, né? Esse aqui acho que já está bem sequinho, esse aqui ainda está terminando de secar. A gente vai para a próxima técnica, mas antes, é só para explicar aqui o que eu queria para finalizar essa parte, né? Que é o seguinte, aqui a gente tem, principalmente nesse lado aqui, né? Aqui um pouco menos, esse efeito bem marcadinho dessas ramificações, que acho que o pessoal chama de efeito couve-flor, certo? E esse tipo de efeito de marca que acontece, ele é extremamente relacionado com o controle do fluxo, né? Muita gente gosta da aquarela com esses efeitos aparecendo meio que aleatoriamente, sem ter muito domínio, né? Sem muito controle sobre onde eles aparecem. Mas, na verdade, apesar de a aquarela ter uma natureza um pouco dinâmica e um pouco incontrolável num certo sentido, com efeitos um pouco aleatórios surgindo, ainda assim é possível a gente controlar bastante coisa, bastante aspecto dela, inclusive esse tipo de efeito aqui é couve-flor. Basicamente isso acontece quando a gente tem umidade, né, em diferentes quantidades ali no papel, se comunicando. Dessa forma que eu falei no começo aqui, né, desse aspecto aqui. Tem muito a ver com isso. Então, conforme esse lado que está mais molhado vai secando, na verdade os dois vão secando, né, pouco a pouco, mas esse de cá demora mais para secar. E conforme essa secagem vai acontecendo, por causa daquele princípio do fluxo, né, que onde está mais molhado, mais úmido, a água tende a se deslocar para onde está menos úmido. Então, isso aqui vai acontecendo o tempo inteiro, em diferentes níveis, conforme esse processo de secagem e de difusão da água vai acontecendo, né? Então, aqui vai secando, mas aqui está sempre menos úmido, então a água vai invadindo um pouquinho mais, vai invadindo um pouquinho mais, vai invadindo um pouquinho mais, até que isso aqui seque completamente, né? Aí a água não consegue mais entrar onde está completamente seco. E aí vai acontecendo esse tipo de ramificação aqui. Desse lado a gente já consegue ver também um pouquinho, mas é menos intenso do que aqui, né? Aqui a gente vê que a água subiu aqui e invadiu essa parte amarela, tá vendo? Isso aqui também é um pouquinho desse princípio que eu falei, né? Só que não chegou a formar bem nitidamente esse efeito couve-flor.
Vamos então para a técnica do úmido sobre seco. Bom, e essa técnica é, então, a gente marcar o nosso papel seco, né, com o pincel, a gente chama de úmido porque ele está com a tinta diluída com água, né? Então, o úmido sobre seco, ele é o tipo de técnica, de efeito que você vai ter, em que você vai marcar o pincel ali e a sua pincelada vai ficar exatamente ali aonde você marcou, né? Muito diferente do úmido sobre o úmido, em que a tinta dispersa ali aonde você colocou, né? Se tiver molhado, ela dispersa onde está úmido, certo? Tipicamente, o úmido sobre seco a gente vai fazer quando a gente vai querer formas mais definidas, mais delimitadas, mais definidas e mais finalizadas, né? Mais marcadas. Já que a gente quer exatamente que ela fique ali no local onde a gente pincelou. O úmido sobre úmido a gente vai ter figuras e formas mais difundidas, mais embaçadas, sem muita definição, certo? Então, tipicamente, eu, pelo menos, gosto muito de começar a pintura sempre com úmido sobre úmido, muitas vezes, né, depender, claro, aí do processo, mas via de regra, eu prefiro começar úmido sobre úmido porque eu tenho uma sensação de que eu tenho mais controle, né? Eu consigo ter mais controle, deixando a tinta mais diluída, deixando ela um pouco menos definida ali nas formas que eu vou marcar, e depois eu vou deixando cada vez mais no úmido sobre o seco, né? Principalmente nas camadas finais, nas camadas de definição, de detalhe, eu costumo utilizar muito mais o úmido sobre o seco. Uma outra coisa que a gente tem que estar atento é que a gente marca aqui, mas ele não seca instantaneamente, né? Então, se eu marquei aqui, ele ficou exatamente onde minhas cerdas do pincel tocaram o papel, né? A tinta ali não começa a espalhar para fora. Inclusive, é isso que tem que acontecer. Se no papel que você está usando ele começa a espalhar, é porque o papel não está bom. Às vezes, até com papel algodão, né, que é o papel mais top qualidade, se você marcar ele e você vê que começa a criar uma marquinha embaçada fora ali, por trás de onde você marcou, no papel completamente seco, significa que o papel perdeu ali algumas características que ele tem, né? Que ele está difundido onde não deve. Tipo aqui, por exemplo, no papel toalha ou no papel ofício, isso muitas vezes acontece, né? Eu marco aqui, ó, e ele espalha, ele não fica só bem marcadinho onde eu pincelei, né? Isso acontece muito em papel que não é apropriado para aquarela ou se o papel perdeu as características, né? Aqui eu marquei, deixa eu ver se ainda está seco. Ó, outra coisa que a gente tem que lembrar é que ele não seca instantâneo, né? Então, por exemplo, eu estou marcando aqui com água, ó, ele já está difundindo, trazendo um pouquinho para cá. Então, eu marquei no úmido sobre seco, tenho que esperar secar para que ele não espalhe com outras pinceladas que eu faça, né, próximo àquela marca ali. Então, aqui a gente tem o úmido sobre seco. Bom, a quarta técnica básica, então, que eu quero mostrar aqui, que também se relaciona um pouco com o fluxo, mas ela é similar a essa última, né? Ela é mais ou menos nessa ideia do úmido sobre o seco, só que agora a gente vai ter o pincel bem mais seco ainda, certo? Ele vai ter realmente uma quantidade de tinta bem grande e muito pouquinha água, né? A água é só para poder deixar a tinta ali soltar, deslizar, meio pastosa, né? E a água é bem reduzida. A gente pode inclusive botar ele no papel para poder absorver uma certa quantidade de água. E ele serve, na verdade, essa quantidade que eu tenho ainda está um pouco alta. E nessa quantidade que eu tenho ele serve para fazer isso aqui, ó. Pinceladas rápidas para fazer texturas. Então, na aula da semana anterior, inclusive, a gente falou bastante sobre textura, né, com outros materiais, mas a gente consegue também efeitos texturizados de diferentes formas, né, através do pincel. E a técnica do pincel seco é uma das principais formas assim, de a gente utilizar o pincel para criar textura, né? Aqui eu usei a lateral dele, mas a gente pode vir com o pincel um pouco mais aberto, inclusive se o pincel estiver mais velho e tal.
e fazer a mesma ideia do pincel seco, mais fininho assim, ó. Pequenas pinceladinhas. Então ele assemelha a ideia do úmido sobre o seco, porque a gente marca o pincel e a mancha fica ali onde a gente pincelou, né? Não se espalha. Por outro lado, ele não mancha em toda a área que a gente pincelou, né? Porque tem tão pouca água que deixa vários espaços vazados, né? E cria esse efeito de textura. Se a gente tiver um papel mais texturizado do que esse aqui que eu estou usando, inclusive, a gente vai ter um realce ainda maior dessa textura do papel, né? Através dessa técnica do pincel seco. E a gente pode usar ele em cima de outras camadas, né? Que já foram sobrepondo outras camadas que já foram postas no papel, né? Para criar esses efeitos de textura nas camadas mais em cima, no caso com uma tinta mais escura, né? E é muito útil para esses efeitos, essa técnica. E por fim, uma quarta técnica aqui, que agora a gente vai ter uma interação maior com o conceito do fluxo, mas que também tem muito a ver com o pincel seco, né? Eu diria que é uma variação do pincel seco, mas também é uma técnica básica muito importante na aquarela, que é chamada de lifting. Então o lifting a gente tem mais de uma forma de fazer ele, mas basicamente, né, aqui eu tenho a minha mancha, né, molhada ali no papel, e aí eu venho com o meu pincel bem sequinho, então eu uso um papel para limpar ele, certo? Tirar a tinta aqui, ó, deixar ele bem sequinho, ele ainda tem um pouquinho de tinta, tirar toda a tinta dele. Enfim, e aí a gente pega ele de úmido para bem sequinho, certo? E esfrega aqui na área que ainda está úmida, certo? Tem que ainda tá molhado. E a gente tira essa tinta ali. A gente removeu um excesso de tinta, mas ela ainda tem um pouquinho e ela continua molhada, né? A gente absorveu bastante água, mas ela ainda assim tem um pouco de água ali nela. Isso faz com que muitas vezes a gente usa o lifting, mas depois ela volta a difundir um pouquinho para cá, né? E aí deixa ela um pouco menos intensa, esse branco, né? Que foi revelado aqui com o lifting. Aqui tá mais seco, ó, mas consegui tirar também. A gente pode vir com o pincel não 100% seco, um pouco mais úmido e fazer a mesma coisa. É sempre bom, ó, limpar no papel depois. E a gente pode combinar também, né? Com ele bem sequinho, fazer umas texturas assim de lifting. Certo? E a outra forma da gente aplicar o lifting, deixa eu escrever aqui. Lifting, pincel seco. A outra maneira de a gente aplicar o lifting é depois que já secou, né? Então, vou usar esses aqui que já estão secos. Ó, a gente molha aqui, uma área que a gente quer remover, seca o pincel e puxa aqui. Ó, removeu um pouquinho. Dá para remover mais. Ó, molho bem. Posso até esfregar um pouquinho assim com a água para ativar a tinta que está aqui, né? Então a tinta precisa ser reativada com água. Aí eu venho com o pincel bem sequinho e absorvo essa água com a tinta ali. Ó. Aí cria uma manchinha mais clara no meio, né? E isso é uma característica importante da tinta que a gente precisa observar, né? Quando a gente aplica o lifting, que é o seguinte. Deixa eu olhar de novo aqui. Que é o seguinte, né? A tinta tem uma característica que chama staining em inglês,
que seria a capacidade de adesão ou aderência da tinta. Então, diferentes tintas têm diferentes níveis, né, dessa propriedade, que é a capacidade de manchar. Então, quando ela tem um staining muito alto, quando ela é muito aderente, é como se ela manchasse o papel, e quando a gente reativa com a água aqui, depois que ela já secou, ela não reativa muito. E aí fica mais difícil de aplicar a técnica do lifting se a gente tem uma tinta que é muito aderente, certo? A gente acaba removendo menos, a gente consegue remover bem menos. Outras tintas que tem uma baixa capacidade de aderência, a gente reativa ela muito fácil quando coloca água e consegue aplicar o lifting depois que ela seca também, bem fácil. Dois exemplos bem extremos assim que eu gosto de usar, né, para demonstrar isso, é o azul cerúleo. Isso tudo não é só da cor, né? Tipo, eu estou usando o azul cerúleo aqui, mas a depender do tipo de cor, marcas diferentes podem ter propriedades diferentes. Mas no geral, azul cerúleo, as cores que são fitalo, né? Verde fitalo, azul fitalo, são cores que pode-se dizer que tem a característica padrão, né? Tipo, azul cerúleo, ele tem baixa aderência, então a gente reativa muito fácil. Via de regra, a gente ativa muito fácil, né? Reativa ela muito fácil para fazer o lifting. E o outro extremo aqui é o azul índigo, que ela, por outro lado, é uma tinta que mancha bastante o papel e a gente não consegue reativar ela muito fácil, não. Então eu vou botar aqui, vou esperar secar para mostrar o diferente efeito dessas duas tintas com o lifting, certo? Aqui já secou. Eu reativo aqui de novo, né? Passo água, seco o pincel, puxo. Ó. Mesma coisa aqui, né? Já passei, agora com o pincel seco. Olha a diferença. Então, a depender da tinta, você vai ter um efeito do lifting de intensidade diferente, né? Esse aqui tem baixa adesão, ou em inglês é low ou non-stain. E esse aqui é stain, ou uma tinta staining. Bom, vou falar aqui agora de um exercício para você poder praticar, né, esse controle do fluxo um pouquinho, que é basicamente fazendo degradês, né? A gente pode fazer degradê com úmido sobre o úmido ou úmido sobre o seco. Uma gradação de cor que, na verdade, a gente vai ser só da cor para o branco aqui, né? Que é só uma demonstração inicial, mas você pode fazer misturando cores também. Eu tenho um vídeo bem antigo, acho que o primeiro vídeo que eu postei no canal foi justamente sobre diferentes técnicas e formas de a gente fazer degradê de cores com aquarela, né? Mas essa é uma das principais formas da gente controlar, exercitar o controle do fluxo também. Ó, peguei aqui uma cor que é azul fitalo, certo? Eu vou fazer um degradê, uma gradação de úmido sobre seco, né? Ou seja, com sem água no papel, certo? Então a tinta tem que ter bastante água aqui. Como a gente vai fazer degradê, o que acontece aqui? A gente precisa estar com a nossa tinta com bastante água aqui, pode estar bem concentrada de tinta, mas tem que estar com bastante água, porque a gente vai estar trabalhando no úmido, o úmido sobre o seco, né? Então o que acontece? Deixa eu fazer aqui, ó. E conforme a gente vai puxando o degradê, o papel tá meio entortado aqui, eu vou levantar só um pouquinho o papel para poder forçar a água um pouquinho a descer para cá, né? Bom, então como é o úmido sobre o seco, eu tenho pouco controle, né, sobre a minha tinta aqui no papel, porque ela vai secar rápido, certo? Então, para evitar isso, a gente deixa bem molhadinho aqui. Então eu vou com o meu pincel ali, eu coloco um pouco de água e
venho aqui, ó, embaixo. Eu gosto de marcar antes um pouquinho. Ó, como é que eu vou fazer? Eu toco o pincel aqui, ó, e puxo, com cuidado para não tirar o pincel, certo? Depois que eu descer aqui, aí eu tiro o pincel. Porque acontece isso, né? Na parte que eu tiro o pincel, ele solta mais água ali. Ó, aqui o papel tá um pouco tortinho assim, né? Aí tá causando a água de vir para cá. Deixa eu botar um pouco mais de fita. Por isso que é bom segurar bem esses papéis que são... Principalmente esses papéis que são de celulose, né? Que acontece isso. Pronto. Agora deixa eu botar aqui mais para não secar, certo? Porque assim, quando eu estou trabalhando com o pincel, essa pontinha aqui começa a secar se eu não deixar ela bem úmida. Bom, para fazer o degradê, então, eu toco o meu pincel na água. Aí às vezes eu até boto assim, ó, para tirar um pouco do excesso. Às vezes pode estar com muita água. E puxo aqui. Eu gosto às vezes de fazer isso assim. Eu toco na água. E puxo aqui. Eu subo um pouquinho e desço. Aqui eu acabei fazendo... Eu subi depois que eu tirei o pincel do papel, né? Aconteceu isso aqui, mas depois eu vou mostrar como é que a gente pode tentar consertar, assim, entre aspas, né? Se você quiser deixar bem suave, teria que consertar isso aqui que eu fiz, né? O ideal é fazer como eu fiz agora, né? Subir sem tirar o pincel, depois descer de novo. Vou fazer de novo. Toca a pontinha na água do pincel, né? Remove um pouquinho do excesso que tiver aqui. E aí vem aqui. Sobe um pouquinho e puxa para baixo. Toca um pouco uma pontinha ali. Tira o excesso de exagerado. E deixa bem molhadinho aqui. Toca a ponta de novo, remove o excesso. E aí você vai seguindo. Puxando. Por fim, eu limpo quase o pincel inteiro, deixo quase só água. Para poder finalizar. E na pontinha remove o excesso ali de água, né? Com o lifting. Ó, aqui aconteceu um pouquinho do efeito couve-flor, né? Também no inglês a gente pode encontrar esse termo como backwash, certo? Que foi aquele momento em que eu puxei o meu pincel, tirei do papel e botei aqui, né, para tentar fazer a transição. Só que o ideal é aquela forma, né? Como eu falei, a gente, sem tirar o pincel do papel, sobe e desce de novo, né? Se a gente tirar o papel do pincel e for fazer isso, às vezes pode ter esse tipo de risco de acontecer, né? Bom, eu posso controlar aqui, de novo, depois que ele estiver seco, ou até antes dele secar completamente, e fazer de novo o degradê por cima, que ele dá uma corrigida em algumas partes que possa ter ficado não tão suavizadas como foi o que aconteceu aqui, ok? Outra coisa, esse aqui é um papel de celulose. O papel de celulose é bem mais difícil de fazer efeitos de transição super suaves, certo? No papel de algodão tende a ser bem mais fácil, bem mais simples, né? Você consegue fazer exatamente com esse passo a passo que eu falei, sai um resultado muito melhor do que quando a gente usa papel de celulose. Mas dá para fazer mesmo assim, né? Relativamente bem. Que esse aqui é de celulose, no caso, né? Como eu fiz aqui no úmido sobre o seco, deixa eu fazer também com úmido sobre úmido, né? O degradê. Basicamente, a gente tem que molhar primeiro. E, novamente, né, lembrar, como eu estou com papel de celulose, o papel de celulose seca muito mais rápido. Então, embora eu estou umidificando toda essa área aqui que eu quero fazer o degradê agora, já desde o começo,
conforme eu for fazendo, provavelmente a parte que estiver mais embaixo já vai estar mais seca. Então pode ser que eu precise controlar um pouco essa umidade, né? Reumidificar embaixo ou acabar no meio do processo virar úmido, mais úmido sobre o seco mesmo, do que úmido sobre o úmido. Mas enfim. Então basicamente aqui eu modifiquei mais ou menos a área aqui, a região que eu vou querer fazer esse degradê. E venho agora com o meu azul. Vou usar a mesma tinta que eu usei nesse de cá. Certo? Aqui a gente pode ter a tinta um pouco mais concentrada, porque a gente já está com o papel molhado. Então, ó, eu venho aqui. Molho. E o resto do processo é bem parecido, né? Toco a pontinha do pincel na água, removo o excesso e pinto aqui. Eu gosto de pintar primeiro embaixo, depois subir para juntar e descer de novo. Molho. Tirei o excesso e mesmo processo. Molho. Aqui eu posso até tirar mais o excesso, acho que está muito molhado o meu pincel. Tomar cuidado com esse escorrimento aqui. Aqui só água agora. E pronto. Novamente as outras dicas são as mesmas, né? A gente pincela sem tirar o pincel do papel. Depois, no finalzinho, né? Que tira o pincel. Sempre prestando atenção no fluxo da água, né? No tanto de água que tem no papel e no pincel, para poder fazer esse degradê de forma mais precisa. E se não gostar de alguma área do degradê, né? Tipo assim, muitas vezes, porque é aquarela, né? Aquarela a gente tem uma certa inconstância mesmo, é aceitável algumas coisas, mas às vezes você quer um degradê super gradual, como a gente tem aqui, principalmente nessa área aqui, mas esse comecinho e esse finalzinho não ficou tão gradual, né? Tive uma leve transição aqui. Eu, pelo menos, observo essas coisas, né? Muita gente passa mais batido assim, mais de boa, que pode ser também por causa do efeito da aquarela, né? Aquela coisa da aleatoriedade que a aquarela provoca também. Mas se você quiser, por exemplo, um efeito todo transitório, né? Como tá nesse trecho aqui, ó. Esse trecho aqui é o trecho que ficou mais gradual, né? Aqui a gente tem uma transição um pouquinho mais intensa e aqui também. Mas enfim, a gente pode, como eu falei, esperar secar e reaplicar por cima, ou pode até fazer aqui mesmo, enquanto está úmido, vir de novo desde o começo, mas tem que tomar o cuidado de tem que ser desde o começo, né? A gente não pode começar aqui, por exemplo, como foi o que eu fiz aqui, né? Tentar suavizar aqui agora com o meu pincel, porque eu vou perder um pouquinho do controle da umidade, né? Eu não vou conseguir precisar exatamente o tanto de umidade que eu preciso no meu pincel para poder suavizar mais esse trechinho aqui, ou esse aqui. Então, idealmente, a gente começa de novo desde o começo, certo? E vem fazendo o degradê por cima de novo. Tanto depois que secar, ou agora com ele ainda úmido. Bom, recapitulando, reforçando e adicionando algumas coisinhas aqui também para essa aula de hoje, o que a gente viu foi que o fluxo, né, a característica do fluxo, ou seja, a água, né, é uma das características e propriedades mais importantes, talvez a mais importante do meu ponto de vista, para a gente entender e dominar de fato a técnica com a aquarela, e que ele se relaciona muito com as técnicas básicas de aplicação. Só que é bom a gente não olhar, não aprender somente as técnicas básicas de aplicação da aquarela sem entender o fluxo, né? Ou seja, o fluxo é algo que está ali por trás, que você precisa entender ele para poder aplicar e entender as técnicas básicas da aquarela da forma mais adequada, né? Além disso, eu queria reforçar dois conceitos, duas outras características que a gente viu aqui, que pode ter passado um pouco despercebido aí, que influencia diretamente no nosso processo de pintura com aquarela.
que é a primeira delas, a característica da tinta, né? O stain, ou o staining, né? Então, quando a gente está pintando com aquarela, e principalmente a gente for pensar em utilizar a característica de reativação da tinta, ou utilizar o lifting, né? Especificamente a técnica do lifting, inclusive, a gente precisa conhecer e considerar se a nossa tinta, se a tinta que a gente está usando para aplicar aquela técnica, ela é um stain, né? Ela é uma tinta aderente ou não. Se ela for altamente aderente, a gente não vai conseguir remover ela muito, não vai conseguir aparecer de volta ao papel muito facilmente, não, né? Então é muito importante que você tenha isso em mente, que existem essas características das tintas. Se você testar previamente, né, conhecer, e com o tempo você vai começar a pegar um pouco sobre isso, né? Mas se você não testou previamente, é bom que você saiba disso para se na sua pintura acontecer algum tipo de efeito desse tipo, você saber o que foi que deu errado, né? E não se frustrar por conta disso. E uma outra coisa é quanto ao papel, né? O tipo de papel em si, ele já influencia nessa característica que eu falei antes da adesão. Embora seja uma característica, uma propriedade mais da tinta, o tipo de papel pode propiciar um comportamento ou outro, de baixa adesão ou de alta adesão, né, ao papel. Então o papel importa nisso e importa também na dinâmica da fluidez da água ali e da miscigenação, né, da mistura dos pigmentos ali no fluxo. Se a gente tem um papel de algodão, tudo é mais fácil, né? Ele se mistura mais fácil, fazer degradês é mais fácil, né, um pouco mais dinâmico ali, do que em um papel de celulose. O papel de celulose mancha mais, o pincel fica mais fácil de marcar ali, né? Enfim, tem várias coisinhas assim que diferenciam muito entre os dois papéis. E é bom estar atento a isso também quando estiver pintando. Bom, mas então é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se você é novo e gostou também, se inscreva no canal e ative as notificações. Isso é muito importante até para o crescimento do canal também. E não esquece também de deixar seus comentários aqui embaixo, o que você quer de sugestão, né, de dúvidas que tenha sobre essa aula, sobre outros temas de aquarela e do desenho, para eu poder trazer aqui também para o canal. E não esqueça também de dar uma olhada aí nas minhas outras redes, o Facebook e o Instagram. Me acompanhar por lá também. Bom, um abraço e até a próxima.